Leitura de medidas em micrômetro em polegada. Para a resolução desse exemplo, a gente vai usar essa representação desse micrômetro, um micrômetro em polegadas, com capacidade de medição de 0 a 1 polegadas. Para fazer a leitura de qualquer instrumento de medição, o primeiro passo é descobrir qual a sua resolução. A maneira mais fácil de descobrir a resolução de um instrumento é observar se ela está gravada no corpo do instrumento. Geralmente, o valor da resolução vem escrito aqui no corpo do equipamento. Nesse caso, ou ela está implícita ou ela não está presente. É muito comum durante o uso também a inscrição sumir, então é necessário a gente conseguir identificar qual a resolução do micrômetro só observando algumas características dele. Aqui a gente tem duas características importantes que vão ajudar a gente a descobrir qual a resolução desse instrumento, mesmo sem a inscrição. Primeira característica importante é que se trata um micrômetro de medição em polegadas. A gente sabe disso por causa da representação da capacidade dele aqui. A gente consegue perceber então que é um micrômetro em polegadas. Além disso, se a gente observar o tambor, a gente percebe que o tambor tem 25 divisões. A gente tem o traço de número 20, 21, 22, 23, 24 e o 25 é o próximo zero. Isso quer dizer que terminou o tambor, está reiniciando a contagem. Então, é um tambor com 25 divisões. Apenas os micrômetros em polegada apresentam um tambor com 25 divisões. E os micrômetros em polegada apresentam uma resolução de 1 milésimo de polegada. Então, essa é a resolução desse micrômetro. Basta você identificar que é um micrômetro em polegadas, você já consegue definir a resolução dele, 1 milésimo de polegada. A gente poderia também utilizar a nossa velha fórmula e dividir o passo do fuso micrométrico pelo número de divisões do nono e a gente encontraria a mesma resolução. Só que é difícil a gente ficar medindo, né? Não tem como a gente medir o passo do fuso micrométrico, não justifica a gente ficar desmontando o micrômetro e medindo o passo. Então, com essas características, a gente consegue definir que a resolução é 1 milésimo de polegada. O segundo passo é a leitura da medida correspondente na bainha. E aí existe algo importante que a gente tem que falar. Esse micrômetro do exemplo, ele tem uma capacidade de medição de 0 a 1 polegada. Quer dizer que todas as medidas que ele fornece para a gente vai ser 0, alguma coisa. 0,500, 0,750 milésimos, vai ser sempre uma medida que vai começar com 0. Por que que nesse caso vai começar com 0 a medida? Porque a capacidade de medição é de 0 a 1 polegadas. Não tem como medir uma peça com 3 polegadas, 3 e alguma coisa, usando esse micrômetro. Então, vai ser 0, alguma coisa. Sendo assim, a leitura da bainha, nesse caso, vai sempre começar com 0. E o primeiro número após a vírgula, na leitura da bainha, é um desses traços grandes aqui. Qual desses traços grandes o tambor ultrapassou? No caso, é esse tracinho aqui, o traço de número 5. Então, o 5 é o primeiro número que vai vir depois da vírgula. Além disso, a gente percebe que existem alguns tracinhos pequenos. Se a gente pegar um intervalo qualquer aqui, a gente percebe que existem 3 tracinhos pequenos entre 2 traços grandes. Cada tracinho pequeno desse equivale a 25 milésimos de polegada. No nosso caso, o tambor ultrapassou um tracinho, então seria 25, 2 tracinhos, que é esse tracinho ali que o tambor ultrapassou, a gente vai complementar a nossa medida da bainha com 50. Então, se por acaso o tambor tivesse ultrapassado apenas o primeiro tracinho, eu completaria aqui no lugar dos 50, eu colocaria 25. E se o tambor tivesse ultrapassado os 3 tracinhos, eu completaria com 75. Próximo passo é a leitura do tambor. A gente percebe que na bainha existe apenas uma linha horizontal. E essa linha horizontal, ela vai sempre estar ou coincidindo ou muito próximo de um dos tracinhos do tambor. No nosso exemplo, o tracinho que está alinhado com a linha horizontal da bainha é o 20º traço. A gente sabe que cada tracinho vale 1 milésimo de polegada,
Então, 20 vezes 1 milésimo, a gente tem que a leitura indicada pelo tambor é igual a 20 milésimos de polegada. Por fim, basta a gente somar a leitura obtida na bainha com a leitura do tambor. Então, 550 milésimos mais 20 milésimos é igual a 570 milésimos de polegada. Essa é a leitura representada por esse instrumento de medida. Muito obrigado e até a próxima.